Abra sua Bíblia, profeta Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36, verso 16. Leremos aí até o verso 27. Ezequiel 36, verso 16. Vamos ler aí até o verso 27. E assim diz o profeta: E a palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, quando a casa de Israel habitava na terra, eles a contaminaram com seus atos e com seus feitos. Como a impureza de uma mulher na menstruação, assim era o caminho deles diante de mim. Derramei o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e porque a contaminaram com seus ídolos. Eu os espalhei entre as nações e foram dispersos pelas terras. Julguei-os conforme os seus atos e seus feitos, e chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia a respeito deles: Este é o povo do Senhor. Eles tiveram de sair da sua terra, mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Portanto, diz a casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: Ó casa de Israel, não é por tua causa que faço isto, mas por causa do meu santo nome, que tendes profanado entre as nações para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, quando eu for santificado diante delas, diz o Senhor Deus. Pois vos tirarei de entre as nações, e vos reunirei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. Eu vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. Também vos darei um coração novo. Porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Também porei o meu espírito dentro de vós e farei com que andeis nos meus estatutos e obedecereis os meus mandamentos e os praticareis. Vamos orar. Peça ao Senhor graça. Peça ao Senhor para que Ele fale ao seu coração, que Ele fale com a sua igreja. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos do Teu auxílio. O Senhor sabe que somos fracos. O Senhor sabe da nossa vulnerabilidade, da nossa limitação espiritual, intelectual. Nós não temos recursos em nós mesmos para falarmos da Tua santa palavra. Mas escuta a nossa oração. Enche a Tua igreja do Teu Espírito. Enche essa comunidade do Teu Espírito. Fala conosco. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Faz menção do Teu nome. Fala ao coração peregrino, ao coração que busca, ou que é buscado. Fala ao coração que precisa amadurecer, que precisa se arrepender. Fala com aquele que luta contra o pecado e precisa de recursos para vencer a tentação. Fala àquele que está em busca de sentido e precisa encontrar luz. Redime o nosso coração do exílio, da melancolia. Tira o nosso coração, Deus, da arrogância, da altivez. Tira o nosso coração do medo, do pavor, da insegurança. E firma a nossa vida na Tua verdade, na luz da revelação de Deus na face de Jesus. Expressa, Senhor, a Tua vontade hoje a partir da Tua palavra e renova a nossa fé no Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, profeta Ezequiel,
é um dos chamados profetas do exílio. Ele escreveu quando Israel estava exilado na Babilônia. O profeta Ezequiel, como o profeta Daniel, que também era um profeta do exílio, escreveu muitas das suas palavras, ou recebera muitas dessas revelações divinas, típico do ofício do profeta, diante do rio Quebar, na Babilônia. Babilônia, que hoje seria a região do Iraque. E no exílio, o profeta tem uma série de revelações a respeito por quê ou qual a razão pela qual Deus levou os israelitas para fora da sua terra. O profeta também viu pela graça e por visão que a glória de Deus abandonara o templo, o santuário, conforme havia sido previsto pelo profeta Jeremias, de que Deus julgaria o seu povo por causa da sua idolatria e da sua rebelião contra a lei de Deus. Israel se contaminou com as suas idolatrias. O povo eleito de Deus, que havia sido chamado pelo Senhor, de acordo com o livro de Êxodo, para ser nação sacerdotal, um povo santo. Tudo bem, quando nós falamos de santidade, e quando falamos de algo que é santo, muita coisa vem à nossa imaginação. Mas na linguagem do Antigo Testamento, onde foi criado essa noção do que significa santidade e santificação, em um termo bem simples, a gente escuta isso por aí, santidade é estar separado, ser santo é estar separado. Mas separado por quê? Separado para quê? De fato, a palavra hebraica para santidade, kodesh, tem esse sentido de ser separado, de ser tomado. E, de fato, quando nós olhamos para a Bíblia, o que vemos é que a santidade é uma espécie de apropriação divina. É Deus tomando algo ou tomando alguém para si. Então, pense que qualquer conversa sobre santificação daqui para frente tem que estar carregada desse sentido, de que santificação é um Deus que se apropria de algo. Quando Deus santifica algo, é porque Deus se apropriou daquele algo. Pensa, por exemplo, nos utensílios do tabernáculo, no santuário de Deus do Antigo Testamento. Em vários momentos, o texto bíblico diz que os utensílios do templo deveriam ser consagrados ao óleo, o óleo de santificação, o óleo de santidade. E esse óleo servia para consagrar ou santificar esses utensílios para o Senhor. Mas em qual sentido? No sentido de que aqueles utensílios, a partir daquela unção, se tornariam objetos exclusivos do Senhor. Por ocasião do exílio da Babilônia, o profeta Daniel estava na corte de Belsazar, um rei persa, um rei medo, na verdade, e numa festa real, durante um banquete desse rei pagão, ele utilizou alguns utensílios que tinham sido trazidos da casa do Senhor de Jerusalém, já na Babilônia. E para ele era indiferente se aquele cálice que ele estava utilizando era um cálice consagrado. Para ele era despojo de guerra. Para ele aquilo eram os remanescentes de uma batalha, de uma conquista. Eram os prêmios de uma conquista em determinado momento. Do banquete da realeza meda, ou da Média, de repente ele vê uma mão aparecendo, do nada, escrevendo em língua aramaica, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. E ele ficou intrigado com aquela frase. Então ele procura um sábio antigo da sua corte, Daniel, que já não era jovem, e ele pede a Daniel para interpretar aquele evento. E ele diz, pesado foste na balança e achado em falta. Se referindo ao fato de que Deus estava prestes a julgar o reino dos medos, porque eles estavam profanando os utensílios da casa de Deus, utensílios santificados, apropriados por Deus. Quando falamos de santificação, estamos falando de um ato divino em que Deus se apropria de pessoas, em que Deus se apropria daqueles que Ele chamou. Deus toma essas pessoas e transforma essas pessoas em propriedades dEle. Santificação significa, então, que nós não somos mais senhores do nosso próprio destino, que nós não temos mais controle autônomo sobre a nossa vida, como se um dia nós tivéssemos controle de alguma coisa. E Deus se apropria, e Ele diz que agora você é dEle, e Ele propõe recursos para que esse ato em que Deus nos separa para si mesmo se torne cada vez mais evidente. Israel era uma nação apropriada por Deus. Ele fala sobre isso lá no livro de Êxodo. É um povo, uma propriedade santa, é um povo peculiar. Deus separou os israelitas entre as nações para exercer um sacerdócio comunitário perante os povos,
levar a glória de Deus às nações e interceder pelas nações perante Deus. Essa era a função do santuário, do tabernáculo, do templo antigo de Israel. A função era que os israelitas cumprissem um papel sacerdotal, dessem testemunho de Deus e levassem o povo de Deus, o povo, as nações, até quem ele era. Esse era o sonho de Davi, quando quis construir um santuário a Deus, sonho que se concretiza com seu filho Salomão, na geração seguinte, no tempo seguinte. Salomão consagra e constrói o templo para o Senhor, um sonho que Deus tinha dado para o seu pai Davi. E para aquele lugar, as nações recorriam em adoração pública ao Senhor, não apenas os israelitas. Todos os povos iam para ali. A gente tem um exemplo da rainha de Sabá, uma rainha etíope, que sobe a Jerusalém para cultuar o Senhor e conhecer o grande e famoso rei Salomão. Mas veja bem, Israel era um povo aliançado, um povo que tinha um pacto de santidade com Deus, um pacto em que Deus separou essa nação e se apropriou dessa nação, como vimos, para a sua glória. Até que em um momento específico, os israelitas quebram o pacto, quebram a aliança. Numa história longa, nós vimos um pouco dela aqui na série do Exílio à Redenção, no período da Páscoa. Mas abra sua Bíblia em um trecho específico, o livro de Levítico, que é um dos livros do pacto, um dos livros onde você encontra os termos da aliança entre Deus e os israelitas. Levítico capítulo 20, verso 22. Abra aí a sua Bíblia. Veja que interessante. Levítico 20, 22. O texto sagrado diz assim: guardai, pois, todos os meus estatutos. Essa é a ordem de Deus para os israelitas. E todos os meus juízos, e cumpri-os. Por qual razão? Para que não sejais vomitados da terra para a qual vos levo para habitardes nela. Não andeis nos costumes da gente que eu lanço diante de vós, porque fizeram todas essas coisas, por isso me aborreci deles. Verso 26. Ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo, e separai-vos dos povos, para serdes meus. Aí fica nítido a noção, ou nítida a noção, de santificação como apropriação divina. Para serdes meus. É isso que está por trás da noção de santificação. Mas veja bem, existe uma relação entre o povo sacerdotal e a terra. Irmãos, sabemos como a narrativa bíblica fala disso, nós já vimos isso aqui. Como que Deus colocou Adão e Eva e a criação, a sua criação, o homem e a mulher, feitos à sua imagem e semelhança no jardim do Éden, para a partir daquele jardim expandir o governo de Deus sobre a criação, como coroas, como sacerdotes desse Deus Altíssimo. E como a queda colocou o homem em exílio, como o pecado colocou o homem alienado de Deus, e não somente de Deus, colocou o homem alienado da própria criação de Deus, do próprio lugar que Deus destinou para ele. E nessa alienação do ser humano, Deus escolhe um povo no meio dos povos, a nação de Israel, graças aos pactos que Deus firmou com Abraão, com Isaac, com Jacó. E a partir dessa nação, Deus propõe uma retomada do povo, da gente, do ser humano, para voltar à terra que o Senhor originalmente destinou para eles. Mas o pacto diz claramente, o livro de Levítico, o tema do livro de Levítico é santidade. Não sei se você sabe, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia dos judeus, se você pegar o Pentateuco e dividir ele no meio, literalmente, colocar o mesmo número de palavras de um lado, o mesmo número de palavras do outro, o versículo vai estar no coração do Pentateuco, sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Esse é o coração do Pentateuco. O coração do Pentateuco é que Deus está aliançando com o povo, e nessa aliança Deus está se apropriando desse povo. Deus está se apropriando desse povo. Mas Israel começa a se devotar a falsos deuses. Deus diz claramente, se vocês adorarem os falsos deuses, e se vocês praticarem as coisas que os povos que vocês estão conquistando praticam, tome cuidado, porque a terra pode vomitar vocês. E o profeta Ezequiel é testemunha disso. O profeta Ezequiel é um profeta que está fora da terra. É o profeta que está no exílio. Os israelitas foram tomados pelos babilônios. Estão completamente alienados de tudo que Deus havia preparado para eles. O pacto estava quebrado.
Se você lê Lamentações de Jeremias, o profeta Jeremias vê o templo em ruínas, pegando fogo, e os anciãos, as mulheres, crianças mortas. Ele começa a chorar e prantear, porque quase como uma testemunha do juízo divino. Deus coloca ele numa posição privilegiada por causa de alguns privilégios que Deus deu para ele em relação aos reis da Babilônia. Então ele fica assistindo a cena de fora. E assistindo a cena do juízo divino sobre os israelitas, por falta de consciência de quem eles eram, por falta de compromisso com a aliança, com os termos do pacto, o povo estava sob julgamento. E o que a idolatria produziu no povo? Veja isso, o que a idolatria produziu? Irmãos, idolatria, ela exige falsas devoções. Falsas devoções. Idolatria é você se curvar diante de uma coisa que é temporal como se fosse eterna. Idolatria é você dar crédito para aquilo que foi criado como se fosse criador. É você se devotar às coisas como se as coisas não tivessem fim. Idolatria é você atribuir devoção às coisas como se fossem deuses. Como se fossem lugar seguro, lugar tranquilo para construir vida, construir identidade. Mas é claro, quando nós nos curvamos diante de um falso Deus, quando nós quebramos o pacto para nos devotarmos àquilo que não é Deus, mas que nos é vendido como divindade, acontece um processo de desordenamento dos nossos amores. Os nossos amores ficam desordenados. Você começa a amar coisa demais, que não era para ser amada, você ama de menos o que tinha que ser amado, você começa a ter relações distorcidas, então você começa a exigir do casamento muito mais do que o casamento poderia te dar, você começa a exigir do seu relacionamento maternal aquilo que o seu relacionamento maternal não pode te dar, você começa a exigir da sua relação profissional o que a sua relação profissional não pode te dar, e você começa a sofrer uma distorção nos seus amores. Meus irmãos, quantas das nossas patologias emocionais modernas não são patologias meramente psicológicas, são patologias existenciais, perda de sentido, falta de organização dos nossos afetos, porque os nossos amores estão completamente bagunçados por falta de um ordenamento no modo ou para aquilo que nós amamos. Esse desordenamento dos amores, fruto da idolatria, produz uma alteração no modo como a gente se relaciona com a vida. Você olha para a vida, os passarinhos continuam cantando, o sol continua nascendo, a lua cheia maravilhosa continua brilhando na sua noite, mas você é incapaz de perceber que Deus está dançando diante de você, exibindo a glória dele, porque a sua obsessão com os seus ídolos te faz uma pessoa encurvada sobre si mesmo. Você perde a capacidade de olhar para fora, perde a capacidade de olhar para a vida, e a idolatria te aliena da própria criação de Deus. É claro que um povo que quebra o pacto é um povo que está amando errado, e um povo que está amando errado não é digno da realidade de Deus. Deus vomita da terra, Deus põe para fora de casa, como fez com Adão no Éden, e como fez com os israelitas no exílio. Um povo que não entendeu que Deus se apropriou dele, que Deus se apropriou dessa nação com um destino maior, que Deus desalienou os israelitas da tirania de Faraó para colocá-los num projeto onde eles desfrutariam de uma terra que mana leite e mel. E ninguém pensa nisso, mas como assim? Gente, qualquer pessoa que vai no Oriente Médio sabe, aquilo ali está longe de ser terra que mana leite e mel. Se Deus tivesse que mandar os israelitas para uma terra que mana leite e mel, mandasse para o Brasil. Não quero chegar nos méritos políticos do problema. Mas por que a terra mana leite e mel? Porque o que torna uma terra abençoada não é o lugar onde você está, mas quem está com você no lugar. E Deus garantia, pelos termos da aliança, que Ele estaria com o povo na terra, por isso a terra era abençoada. Por isso a terra dava leite, dava mel, até da rocha brotava água, como Ele mostrou com Moisés. Isso não era um problema. O problema é se os israelitas estariam aliançados com Deus ou não. Não era o local, era com quem. Era com quem. Então a questão, meu irmão, não é, eu acho que eu vou para os Estados Unidos que minha vida vai ficar melhor lá. Eu acho que eu vou para o Canadá. Está abrindo vaga para o Canadá?
Tem gente que até hoje está em busca da terra prometida. Tem gente que até hoje está em busca de Canaã, achando que vai encontrar mais sentido em outro lugar. Você não aguenta mais notícia de Lava Jato no jornal, você fica doido, querendo ir embora, querendo viver exílio, desterro, longe de casa, longe da família, porque tem que manter, fazer a manutenção dos seus sonhos de consumo. Mas atenção para isso, porque a questão não é onde você está, é quem está com você. A terra vomitou os israelitas, porque os israelitas rejeitaram Deus. Porque os israelitas quebraram o pacto com quem Deus era, os benefícios de uma aliança que oferecia para o povo um senso de realidade, de vida providencial. Todos os dias os israelitas tinham que depender do milagre, do pão dado, do sustento divino, do Deus que servia à mesa. Mas a gente acha vulnerável demais viver assim. E a gente acaba optando por uma vida em que a gente pelo menos tem uma ilusão de controle, que a gente consegue fazer o gerenciamento do sustento da nossa vida. Mas não, meu irmão. Quem serve à mesa do povo aliançado é o Deus que se aliançou com esse povo. É Ele que coloca a mesa. Mas o texto é claro, os israelitas se contaminaram com os ídolos das nações. Por isso Deus os espalhou. Observe, a idolatria produz exílio. A idolatria produz desterro, a idolatria produz um senso de perda de sentido, contato com a realidade. Você se desconecta da realidade. Deus está se exibindo o tempo inteiro com graça, com generosidade, com beleza, e você não tem capacidade de enxergar. Porque os ídolos te privaram do mundo que Deus te deu. Do mundo que Deus te deu. E você fica cínico. Parece que tudo na vida se resume apenas à feiura, à transgressão, corrupção, concreto. Você não consegue ver mais beleza no mundo. O problema, meus irmãos, é que quando o povo da aliança se contamina com os ídolos, atenção para isso, quando o povo da aliança se contamina com os ídolos, o primeiro efeito não é que você sofre as consequências disso. O primeiro efeito é que o nome de Deus começa a ser desonrado. O nome de Deus começa a ser desonrado. Só que é óbvio que Deus não vai deixar o seu nome desonrado. Deus tem um alto compromisso com a sua reputação. Deus tem um alto compromisso com a sua fama, com a sua glória. E não é porque Ele é narcisista, é porque o mundo como nós o conhecemos foi criado para isso. Foi criado para ser um santuário, para a glória do nome dEle, da fama dEle, da reputação dEle. E aí o texto é claro no verso 20, esse aqui é o 36. E chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome. E o povo, as nações pagãs, debochavam. Era o povo que saiu do Egito com fama. O Deus que tirou eles do Egito com sinais e prodígios, agora está no exílio. Olha o deboche. Este é o povo do Javé, é o povo do Senhor, e eles tiveram que sair da sua terra. Esse é o deboche das nações. E diz o texto no verso 21 que Deus os poupará. Não porque Deus tem necessariamente o interesse imediato nas pessoas, também o tem. Mas antes de tudo, Deus sabe que até para o benefício das pessoas, Deus tem que ter um alto compromisso com o seu próprio nome. Ele fala, por amor do meu nome, é que eu farei tal coisa. Ó casa de Israel, não é por causa de vós que eu faço isso, mas por causa do meu santo nome. Santo nome. O nome que vocês estão profanando entre as nações para onde fostes. E Deus diz claramente, eu santificarei o meu grande nome. Deus está vindicando, Deus está reivindicando a santidade do seu nome, que foi profanado entre as nações. Meu irmão, pouca coisa profana mais o nome de Deus e o testemunho de quem Deus é, do que gente que se diz aliançada e vive uma vida em descompasso com os termos da aliança. Poucas coisas envergonham mais o nome de Deus do que gente que ostenta o nome de Deus, mas a vida não corresponde aos termos da aliança. Isso é muito sério. É tão sério que Jesus nos ensinou a orar, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Mas como o nome de Deus é santificado?
O nome de Deus é santificado na medida que o povo da aliança também é santificado. É bem isso que o texto diz aí no verso 23. Eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes, e as nações saberão que eu sou o Senhor quando eu for santificado no meio delas. Como que as nações podem saber ou conhecer o Senhor? Como que Deus é conhecido entre as nações? Ora, se Deus é profanado entre as nações quando idolatramos, Deus é conhecido entre as nações quando somos santificados. A santificação do povo de Deus testemunha quem Deus é, testemunha a reputação de Deus. Por isso, meus irmãos, quando nós vemos o termo nome na Bíblia, atenção para isso. Você vê o nome, assim, o nome de Deus, é em nome de Jesus, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente acha que o nome é uma mandinga. Já viu isso? É um abracadabra. Você tem um demônio ali, aí você vai lá, em nome de Jesus, demônio. Aí você fala o nome de Jesus, você não tem relação com Jesus, não vive com Jesus, não anda com Jesus. Mas, sei lá, aquele amuleto chamado Jesus pode ser interessante num momento como esse. E aí você tem uma relação quase esotérica, mística, ocultista, sei lá, com o nome de Jesus, supersticiosa. Supersticiosa, você põe um adesivo Jesus no carro para ver se o carro bate menos. Sei lá, vai que dá certo, né? Vai que dá certo. Né? Você põe lá, né? Dado por Jesus, sei lá, você inventa uma frase bacana lá e põe lá o versículo. Né? Você põe lá e acha que vai, sei lá, vai que protege, né, irmão? Vai que tem uma energia nesse nome aí que faz um negócio. Não, gente, o nome, em sentido bíblico, nome é a fama, nome é a história, nome é reputação, nome é identidade. Então, quando alguém ora para uma pessoa enferma ou possessa em nome de Jesus, você está evocando uma história, você está evocando uma narrativa de salvação, você está evocando uma existência inteira, a missão, a encarnação de Jesus, a missão de Jesus, o sacrifício dele, a morte dele, a ressurreição, a ascensão e o retorno. É esse drama que está no nome dele, porque essa é a fama dele. Então eu não expulso o demônio em nome de um amuleto. Eu não curo um doente em nome de um amuleto. Eu oro pelos enfermos, pelas pessoas opressas e me dirijo a Deus em nome de uma missão, de uma história, de uma missão. A missão de Deus. Os demônios tremem diante desse nome. Não por causa do poder em si mesmo, mas por causa da história que esse nome carrega. Esse nome carrega uma reputação, uma fama. É por isso que o universo treme diante desse nome. Mas, irmãos, quando vivemos uma vida fora do pacto, nós envergonhamos o nome de Deus, profanamos o nome de Deus. E aí Deus se compromete. Vocês foram para o exílio, né? Vocês foram para o exílio e envergonharam o meu nome entre as nações. Então Deus assume a missão. Deus assume a missão de restituir a santidade do seu nome. Como ele faz isso? Eu vos tirarei, verso 24, eu vos tirarei de entre as nações. Observe quem é o agente da libertação, da salvação. É o próprio Deus. Os israelitas não têm condição alguma de se salvar, nunca fizeram isso e continuam não conseguindo fazer isso. Não é por conspiração política, não é por projetos ideológicos, não é por esforço pessoal, não é por autoajuda, não é porque você fez uma confissão de fé, não é porque você seguiu uma metodologia religiosa que você simplesmente do dia para a noite vai sair da sua alienação de Deus e do mundo. É o próprio Deus que tem que assumir a tarefa de se apropriar do seu povo. É o próprio Deus. Isso não está na gente. É Deus quem faz isso. Eu vos tirarei de entre as nações, vos reunirei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Um grande batismo. Um grande batismo. E o sentido do batismo na igreja antiga, vou mostrar para vocês um trecho aqui de Tertuliano, um pai da igreja. A oração clássica do batismo cristão é uma renúncia aos ídolos e aos demônios. É uma renúncia a todo tipo de devoção do mundo pagão. O batismo, meu irmão, é uma renúncia do mal e a adesão àquele Deus que te resgatou. Por isso nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Porque quem Deus é, esse Deus trino, é um Deus que te resgatou. Ele nos tirou das nações pagãs. Ele nos resgatou para si. Ele é o agente da salvação. E é Ele que nos batiza. Não é o pastor. Não é o pastor. Quem batiza é o Senhor. Nós fazemos o batismo em nome de. Mas é Ele quem batiza. É Ele que te resgatou. É Ele que te purificou dos ídolos das nações. Verso 26. Não basta você ser purificado. Algo mais tem que acontecer. Deus tem que te dar um coração novo. Deus tem que te dar um coração novo. O coração, esse centro das disposições, centro dos amores. O lugar onde nós nos devotamos, de onde emergem as nossas devoções, seja para Deus, seja para um ídolo. É de lá, dos corações que nós fabricamos ídolos, mas também é no coração que Deus opera as transformações mais profundas da nossa vida. Deus tem que te dar um coração novo. Você está entendendo isso? Deus tem que te dar um coração novo. E depois que Deus dá um coração novo, uma disposição nova, um amor novo, Deus coloca o Espírito dentro de nós. Ele tira o coração de pedra. Essa analogia da pedra é interessante, né? Um coração de pedra é um coração pouco maleável. É um coração resistente. É um coração rígido, pouco flexível. Um coração que não aceita ser transformado, moldado. É um coração dogmático, obsessivo. E o texto é claro, Deus vai tirar o coração de pedra, vai colocar um coração de carne, mas ainda vai fazer mais coisas. Então Ele te purificou, é a previsão, Ele te purificou dos ídolos, transformou o coração, colocou um amor novo no coração. Mas mais do que isso, olha o que Deus faz por poder do seu Santo Espírito, nesse processo de santificação do seu nome, que nós profanamos entre as nações. O que Ele faz finalmente? Deus coloca o seu Espírito dentro de nós, e o próprio Deus fará com que andemos nos seus estatutos, nos seus juízos, e obedecemos os seus mandamentos. Atenção para isso. Atenção para isso. Meu irmão, minha irmã, a obediência a Deus, a disposição para amar a Deus e obedecer os seus mandamentos, é obra do Espírito. É Deus que tem que tirar o nosso coração de pedra. É Deus que coloca um coração de carne. É Deus que habilita o coração do homem a obedecer os seus mandamentos. Lembra de Jesus? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Mas muita gente lê esse texto ao contrário. Muita gente lê esse texto no sentido inverso. Entendi, Igor, para eu amar a Deus, para demonstrar o meu amor a Deus, eu tenho que guardar os mandamentos dele. Eu entendi. Não, irmão, é o contrário. A disposição, a energia, a vontade, o gás, a disposição, a volição, o interesse de guardar os mandamentos de Deus são antecedidos por um amor. Antecedidos por um amor. Aquele que me ama, como consequência, guarda os meus mandamentos. A nossa guerra aqui, meu irmão, e o cristianismo não está disposto a ser meramente uma religião moralista. A fé cristã não é uma religião em que o tempo inteiro a gente está te oferecendo um caminho para você ser moralmente legal. Você fez tanta coisa na sua vida, aprontou tanta coisa na sua vida, aí de repente você cai a ficha e fala, eu acho que vou passar para os crentes. Lá no sertão falou passar para a lei dos crentes. Lá no sertão falou passar para a lei dos crentes, né? Meu irmão, o cristianismo não é um sistema de melhoramento moral. Apesar de que, com certeza, a fé cristã transforma moralmente o ser humano. Mas não é essa a questão. O que está em questão é se você ama a coisa certa. O que está em questão é se o seu coração foi afetado pelo Espírito Santo a ponto de uma nova disposição emergir do seu coração. Aquela experiência de John Wesley, estou brincando com um ex-metodista aqui, aquela experiência de John Wesley, que apavorado dentro do navio, voltando da América, vendo os morávios no porão do navio, cantando o hino e lendo a Bíblia como se fosse a coisa mais normal do mundo, ficar no navio, prestes a naufragar.
E o Wesley, cristão, pelo menos achava que era, morrendo de medo dentro do navio, apavorado, não entendendo aqueles irmãos naquela simplicidade. Ele, um doutor em teologia, e aqueles irmãos moráveis ali orando, naquela alegria, naquela disposição. O pau quebrando do lado de fora, o navio pode afundar a qualquer momento, estão ali desfrutando da alegria da salvação, ele não entende aquilo. Quando ele sai do navio, na Inglaterra, o irmão dele, Charles Wesley, chama ele e fala: meu irmão, você precisa ir numa reunião que eu estou indo. Era uma reunião de irmãos moráveis, e eles estavam lendo sermões de Lutero. Lutero tinha o costume de escrever os sermões, então eles estavam, naquela época você não tinha YouTube, né? Então a pessoa pegava um sermão escrito e ficava lendo o sermão. Olha aqui, um sermão de Lutero no século XVI, vamos ouvir o sermão. Eles ficavam lendo o sermão. E o Wesley está lá, ouvindo aquele trecho do sermão de Lutero, até o momento em que ele lê o trecho que diz assim: então o justo viverá pela fé. E aí diz a biografia de Wesley que naquele momento ele sentiu o coração dele estranhamente aquecido. Estranhamente aquecido. Alguma coisa acendeu no coração de Wesley. Quase nos termos dos discípulos no caminho de Emaús. Que enquanto Jesus lia e explicava as Escrituras, ele ainda não tinham reconhecido que era Jesus. Acharam que era um jardineiro qualquer, um homem ordinário qualquer. E aquele homem ordinário estava explicando a Escritura para eles. E de repente, depois que Jesus vai embora, que eles abrem os olhos e percebem que é Jesus, eles começam a conversar uns com os outros, dizendo: olha, não era fato de que o nosso coração ia se aquecendo na medida que ele nos explicava as Escrituras? Meu irmão, a raiz de muita mediocridade na nossa vida cristã não é porque a gente tem que se melhorar moralmente, é porque o nosso coração não foi aquecido, é porque o nosso coração tem que ser pleno do Espírito. Eu gosto dessa distinção do John Stott, no livro dele sobre a vida cheia no Espírito. Stott fala que uma coisa é ser batizado no Espírito, outra coisa é ser pleno do Espírito. E plenitude do Espírito tem uma ordem apostólica. A ordem apostólica é enchei-vos do Espírito. É uma ordem de Paulo, enchei-vos do Espírito. E como me encho do Espírito? Eu me encho do Espírito na medida que eu contemplo Cristo. Está lá em Efésios. Paulo fala sobre isso, sobre a gente medir e conhecer a largura, a altura e a profundidade da revelação de Deus em Cristo. Isso é obra e poder do Espírito. E o nosso coração acende de novo. Não subestime, meu irmão, o potencial que o nosso coração tem de se esvaziar da plenitude do Espírito. Nós precisamos cultivar essa alegria, cultivar a alegria da salvação. Primeiro, batizado. Como diz Tertuliano, olha que interessante, no momento em que entramos na água do batismo, mas também um pouco antes, na presença da congregação e sob direção do presbitério, confessamos solenemente que renunciamos ao diabo, isso é segundo séculos, tá, gente, da era cristã, e a sua pompa, e renunciamos aos seus anjos. Depois disso, nós somos imersos 3 vezes. De acordo com, agora eu esqueci o pai da igreja, ele fala que a imersão 3 vezes era em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E proferimos então um compromisso, que era o credo apostólico, um pouco mais extenso do que aquele contado pelo Senhor no Evangelho. Depois que somos purificados em água, agora somos desafiados pelo Espírito, é uma obra do Espírito. Deus começa a escrever uma nova disposição no nosso coração. Paulo vai dizer isso em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 2 e 3. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida dos homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta. Não é um artifício humano, não é uma questão de disciplina somente. Não é uma questão de autoafeição, uma questão de disposição moral. Não é escrito com tinta. E Paulo continua, mas pelo Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. Nos corações. A vontade de Deus começa a ser escrita nos corações por Espírito, pelo Espírito. É o Espírito que coloca uma nova disposição no coração. Meu irmão, o seu tédio, a sua melancolia, a sua sensação de abandono, de desamparo,
a sua ansiedade, o seu anseio por segurança. Tudo isso, meu irmão, são evidências de um desarranjo nos nossos amores. Igor, então como eu amo? Se encha do Espírito. Olhe para Jesus. Olhe para como Cristo é narrado nas Escrituras. Pegue o Evangelho, leia um Evangelho. Se deixe ser afetado pela revelação de Cristo. Como diz o Francis Schaeffer, é uma ação passiva, uma passividade ativa. É quase como quando você vai dormir. O que você faz para dormir? Você tem poder de produzir o sono? Quando você quer dormir, o que você faz? Você cria todo o contexto. Põe o seu pijama, toma uma boa ducha, claro. Põe o seu pijama, deita na cama e tenta se acalmar. E o que acontece com você? Simplesmente você é assaltado pelo sono. Você cria o contexto, você se coloca à disposição, mas você tem que esperar o sono vir, não tem jeito. Não tem um botãozinho que você desliga, vou dormir, não tem jeito. Então, o que eu tenho que fazer para ser cheio do Espírito? Ser cheio do Espírito não tem um botãozinho. Ser cheio do Espírito, não existe isso. Mas o que existe? Se colocar no contexto e na disposição. Se colocar no contexto e na disposição é se colocar diante de quem Deus é e como Ele foi revelado nas Escrituras. E deixar ser atingido por isso. Estar nesse culto público é se colocar à disposição de Deus. E Deus pode aqui, a qualquer momento, pela palavra pregada dEle, te atingir e acender o seu coração. Glória a Deus por isso. Por isso, meus irmãos, ser santificado no Espírito é ter uma vida frutífera no Espírito. Eu gosto dessa analogia de Paulo em Gálatas 5, quando ele fala do fruto do Espírito, e ele fala no singular, o fruto do Espírito. E o fruto é alguma coisa que é produzida organicamente. As virtudes do Espírito que sinalizam gente que foi apropriada por Deus, gente que foi tomada por Ele, fruto que testifica a respeito de Deus e honra o nome de Deus entre as nações, que está lá em Gálatas. O fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne, com as suas paixões e concupiscências. Observe que o texto diz, os que são de Cristo, que Cristo se apropriou, tem dono agora. Os que são de Cristo já crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, diz Paulo, andemos também no Espírito. Andar no Espírito, meu irmão, significa andar num determinado ritmo. Quando eu ando com alguém, e essa pessoa sabe o caminho, sabe a trilha, e ela tem um determinado ritmo, você tem que acompanhá-la. Você tem que imitar o ritmo dessa pessoa. Você tem que seguir essa pessoa. Andar no Espírito significa ter o ritmo da caminhada determinado e marcado pelo Espírito. É o Espírito que determina o ritmo dessa jornada. E o texto é claro. Eu, o Senhor, Ezequiel, farei com que andeis os meus estatutos, juízos e os temeis. E de novo, 2 Coríntios 3,17, o apóstolo Paulo diz nitidamente, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Não tem mais tirania dos ídolos, não tem mais a alienação dos desamores, dos falsos amores, mas todos nós, cristãos, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor que nos é revelada na Escritura, você lê o texto todo de 2 Coríntios 3, é disso que Paulo está falando, nós somos transformados. Atenção para isso. Meu irmão, Igor, eu estou numa luta aí já de 4 anos, 5 anos, eu quero repetir isso. Quem vai no nosso gabinete sabe que essa é uma frase quase repetitiva, mas eu insisto nela, e vou insistir nela. Não subestime o poder de transformação do Evangelho. Não subestime. O potencial que existe na revelação de Jesus para nos libertar de uma vida velha e nos introduzir numa vida completamente nova. O texto é claro, transformados é assumir outra forma.
Meu irmão, palavra de escoteiro. Palavra de escoteiro. O evangelho tem o poder de transformar gente egoísta em gente generosa. O evangelho tem o poder de transformar gente autocentrada em gente disposta a olhar para o outro. O evangelho tem o poder de organizar os seus afetos a ponto de você abandonar falsas afeições e abraçar verdadeiras afeições. O evangelho tem esse poder. O evangelho tem o poder de transformar gente egoísta em gente descentrada. Tem esse poder. O evangelho tem o poder de mudar os nossos desejos, as nossas expectativas. Não subestime o poder do evangelho. Talvez o que hoje Deus pode fazer é tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne e colocar um novo amor no seu coração. Somos transformados de glória em glória, de exibição em exibição. Deus vai se exibindo progressivamente, porque se Ele mostrar toda a glória dEle de uma vez, você não suporta. Então Ele vai te mostrando de porção em porção a sua glória. E você vai sendo transformado na imagem dEle. Adivinha por quem? Pelo Senhor, o Espírito. O Espírito. Como diz João Calvino nas Institutas, nenhuma gota de vigor em nós. Olha que forte isso. Nenhuma gota de vigor. Sabe aquele vigor para vencer o pecado? O vigor para viver a vida cristã de verdade? Vigor para fazer missão? Vigor para evangelizar? Vigor para amar o pobre? Vigor para trabalhar para a glória de Deus? Vigor para ler as Escrituras? Nenhuma gota de vigor há em nós, a não ser que o Espírito Santo nos conceda, o qual escolheu em Cristo a sua habitação, para que daí, de Cristo, olha a fonte do Espírito, para que daí de Cristo nos jorrassem abundantemente as riquezas celestes das quais nós somos muito carentes. Lembra de Jesus em Jerusalém? João capítulo 7, quem tem sede, venha a mim e beba. Porque aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E para encerrar, Efésios capítulo 3, a oração de Paulo, abra sua Bíblia, verso 14. Veja que oração extraordinária do apóstolo Paulo. Paulo dizendo claramente que ele se coloca de joelhos perante a igreja. E se coloca pela igreja de Éfeso. 3,14 de Efésios. Olha como que Paulo é nítido. Por esta causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Por qual causa? Tente conversar com Paulo na medida que ele escreve a carta dele. Por qual causa Paulo se coloca de joelhos? De quem o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, é tomado, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Então, se Paulo está dizendo que nós temos que ser fortalecidos com poder, é porque nós podemos nos enfraquecer. Existe a possibilidade de um cristão regenerado, batizado no Espírito, se enfraquecer. Então Paulo ora para que a igreja seja fortalecida com poder. Mas que poder é esse? O poder do Espírito. Veja aí, mediante o seu Espírito no homem interior. E aí ele vai e amplia. Mas como esse poder se desdobra? Assim habite Cristo no vosso coração. Não tem outro jeito de um cristão ser cheio e fortalecido se Cristo não estiver habitando em nosso coração. E como Cristo habita em mim? Pela fé. O texto diz isso. Pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Enraigados e alicerçados em amor. O amor que nós já vimos como ele se manifestou. O amor de Deus se faz conhecido na revelação de Cristo, porque Cristo revela que Deus é Pai e logo ele tem um Filho. O amor de Deus é introduzido no mundo pela obra de Cristo. Mas com qual finalidade? Verso 18. Atenção para as preposições. A fim de que, com propósito de que, possamos compreender com toda a igreja, com todos os santos,
qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo. Igor, como que eu amo a coisa certa para fazer a coisa certa? Conhecendo o amor que Cristo teve por você e o amor que Cristo teve ao Pai quando obedeceu. Quanto mais profundos nos tornamos no conhecimento do amor de Deus em Cristo, mais Deus nos concede poder e recursos que nos fortalecem na caminhada. Observe, o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda plenitude, plenitude é pleroma em grego, todo o enchimento, toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos. Ou seja, Deus transcende os nossos desejos e transcende as nossas ideias. Pensa nisso. Pensa que a revelação de Deus, e pensa que Deus, o Deus que faz e é poderoso, faz infinitamente mais. O que você está pedindo aí para Deus? Ou o que você está pensando aí? Pensa aí. Considere aí o que você está pensando, ou o que você está desejando. A vontade de Deus é infinitamente melhor do que isso. Infinitamente mais do que isso. Conforme o seu poder, que já vimos que é do Espírito, que opera em nós. Esse Espírito é operante em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para sempre. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Conhecimento de Cristo. Quem tem sede, venha a mim e beba. Peça aí a Deus, graça para você ser cheio do Espírito, ser cheia do Espírito. Esse enchimento que só é possível quando enxergamos o amor de Cristo. Então peça que Deus te alimente com o conhecimento de Jesus. Quanto mais você se fartar desse conhecimento, que não é cognitivo, não é intelectual, é um conhecimento que emerge da luz do próprio Espírito. Jesus é claro que o Espírito daria testemunho dele. Que Deus aqueça o nosso coração. Que Deus tire o coração de pedra e coloque um coração de carne. Que Deus desperte uma disposição nova para obedecê-lo e para amá-lo. É promessa do profeta que Deus deu através de Ezequiel. Eu farei com que andeis os meus estatutos e juízos e os temeis. Se você está profanando o nome de Deus entre as nações, meu irmão, saiba que Deus está numa missão para resgatar a dignidade e a reputação do seu próprio nome. E isso vai custar a derrota do pecado na sua vida. Que bom, que assim seja, que Deus faça isso em cada um de nós. Renova a tua igreja, Senhor. Renova o teu povo. Renova a nossa aliança contigo. Tira o nosso coração de pedra. Coloca em nós um coração de carne. Vem, Espírito Santo. Renova a tua igreja. Renova o teu povo. Renova o teu povo com a verdade, com a luz. Onde quer que tenha trevas, escuridão, afasta, purifica-nos dos nossos ídolos, purifica-nos das nossas falsas devoções, perdoe as nossas imperfeições e nos dê um novo amor, uma nova disposição para amá-lo. Revela Cristo a nós, de glória em glória, e nos transforma na imagem do teu Filho. Transforma, Senhor.
Transforma, Senhor. Para a tua glória é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.